Se Pedro era casado, cadê a esposa dele? Esse vídeo eu tô fazendo para responder o questionamento de dois irmãos protestantes. Eu pouco me importo com o que eles pensam ou deixam de pensar. Aliás, eles só sabem se contradizer biblicamente e xingar a Igreja Católica. Mas eu tô gravando esse vídeo para você, católico, que muitas vezes não sabe responder e fica perdido. Vamos lá. A pergunta foi o seguinte: história fiada. Se o sucessor de Pedro é o Papa, por que o Papa não casou? Pedro era casado. Aí o outro colocou do mesmo jeito. Pedro era casado. Por que esses sucessores nunca foram? É um questionamento ao celibato dos padres. Mas vamos para a Bíblia, porque para eles tudo está na Bíblia, então vamos para a Bíblia. Se a gente for abrir em Mateus 8,14, a Bíblia vai falar o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Aliás, o questionamento deles vem dessa passagem aqui. Quando fala o seguinte: quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu a sogra dele de cama com febre. Jesus pegou a mão dela e a febre o deixou. Ela levantou-se e começou a servi-lo. Bem, Pedro tinha uma sogra, né? Mas aqui não fala da esposa de Pedro. Cadê a esposa de Pedro? Que diz que Pedro tinha sogra, mas cadê a esposa dele? Aí eu te pergunto, Pedro não poderia ser viúvo? Porque veja, me mostre na Bíblia, porque para vocês tudo está na Bíblia, me mostre na Bíblia uma passagem onde fala sobre a esposa de Pedro. Tem? Não tem. Na Bíblia não tem nenhuma passagem que fala sobre a esposa de Pedro. Mas mais nada, tem que estar na Bíblia, porque para vocês tudo está na Bíblia. Mas não para por aí o questionamento. Se a gente for ver também, em Lucas 18, 28, 30, Pedro fala o seguinte para Jesus. Pedro então disse a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe disse: eu lhes garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus que não recebeu muito mais neste tempo e no mundo futuro e a vida eterna. Ou seja, aqui Pedro fala: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então, é outra passagem bíblica que defende o celibato dos padres. Mas também não para por aí. Se a gente for olhar em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 ao 33, diz o seguinte: eu gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. Quem está solteiro se preocupa com as coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Quem está casado se preocupa com as coisas do mundo e como agradar a esposa. Pedro disse lá na passagem anterior: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aqui em 1 Coríntios, versículo 32 fala: quem está solteiro se preocupa com as coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Quem está casado se preocupa com as coisas do mundo e como agradar a esposa. Mais uma passagem bíblica que fala sobre o celibato. Agradar o Senhor. Deixamos tudo e te seguimos. Mas também não para por aí. Se a gente for olhar outra passagem bíblica, em Apocalipse 14, versículo 4, fala o seguinte: são os que não se contaminaram com as mulheres, são virgens, são eles que seguem o Cordeiro por onde quer que estiver. Foram resgatados do meio dos homens e foram as primeiras ofertas apresentadas a Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se encontrou mentira alguma, são íntegros. Ou seja, possa ser que aqui Pedro não se encaixe aqui, porque a Bíblia não diz se Pedro era virgem ou não. Mas aqui é mais uma passagem bíblica que defende o celibato. Mas também não para por aí. Agora essa é a principal. Mateus 19, versículo 12. Vamos lá. Se o celibato é algo tão diabólico como muitos falam, por que a Bíblia fala isso? De fato, há eunucos que assim nasceram do ventre materno, há eunucos que foram feitos pelos homens, e há eunucos que se fizeram tais pelo reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Rapaz, eu, sinceramente,
esse negócio é complicado. A pessoa lê a Bíblia, interpreta de qualquer jeito e sai aí falando besteira na internet, ofendendo a Igreja Católica, sem nem compreender o contexto. A Bíblia fala que Jesus viu a sogra de Pedro. A Bíblia não fala que Jesus viu a esposa de Pedro. Então, é cada um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de conhecimento, eles se convertem. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Gostou? Deixa aqui o gostei. Se você quiser ver conteúdos como esse, tem um link na biografia.